Eu não sei se vocês já ouviram falar no jogo King do Rush, mas eu nunca vi um jogo de celular com tantos segredos e easter eggs como esse. O jogo ele é no gênero Tower Defense, então o nosso objetivo dentro dele é conseguir defender várias e várias hordas de inimigo com os equipamentos que a gente tem no jogo, inclusive as tropas que a gente tem de defesa. E sério, esse jogo é tão completo, mas tão completo que ele tem um sistema de conquistas, e essas conquistas, tem algumas delas que são easter eggs e segredos que a gente pode achar em várias fases dentro do jogo. E cara, é sério, é um easter egg melhor que o outro, por isso que eu separei nesse vídeo os melhores easter eggs e segredos que a gente pode encontrar no Tower Defense, beleza? Cara, tem referência a tudo, mano, tem referência a Plants vs Zombies, tem referência até a Era do Gelo e vários outros jogos. Então por isso, pessoal, que eu peço a ajuda de vocês aí para assistir esse vídeo até o final, porque vale a pena. Eu sei que não é Dunterman nem Hungry Shark, mas vale a pena assistir, cara, porque o vídeo tá muito bom. Eu separei os melhores e eu procurei um por um, então dá essa força aí deixando o like para me ajudar a fazer mais vídeos como esse, beleza? E se vocês jogam esse jogo, provavelmente vocês já sabem que depois de um tempinho vocês vão começar a chegar em novos mundos, e um dos primeiros dele é o mundo da neve, pessoal. Acontece, galera, que bem nessa fase aqui temos um easter egg bem peculiar mesmo, que a gente pode conseguir desbloquear de uma forma bem específica. Se vocês forem bem no canto do mapa, vocês vão ver que tem meio que uma montanha com uma caverna de gelo lá. E sim, o segredo está bem dentro dessa caverna, e para você conseguir desbloquear ou então liberar a entrada da caverna, você tem que usar a habilidade que você ganha inicialmente, que é a habilidade de bolas de fogo. E aí, se vocês lançarem essa habilidade bem perto dessa caverna, acontece que uma das bolas de fogo vai conseguir cair bem na entrada, desbloqueando assim ela. E cara, se você esperar por alguns minutinhos, você vai ver que dá para você clicar na caverna e conseguir meio que summonar uma nova tropa, galera, que é o Pé Grande. Sim, mano, o Pé Grande ali, ele sai da caverna e ele vira uma tropa sua. Ele consegue te ajudar nessa fase aí, e ele é muito bom, muito forte. E cara, se você pensou que o easter egg é só o Pé Grande, realmente é um easter egg, mas não é só isso não, galera, porque eu fui e pesquisei fundo e consegui achar que referência faz esse Pé Grande aí. E quando você faz tudo isso que eu disse para vocês, vocês desbloqueiam uma conquista chamado como um Harrison. E cara, esse nome aí faz referência a um filme muito antigo mesmo, que se chama Harry e os Hamilton, que é um filme, galera, de um pé grande assim, que é atropelado por uma família que era os Harrison, e essa família, eles levam esse bicho morto para casa. E depois disso, esse bicho ele acorda, e agora os Harrison, ele tem um pé grande dentro da casa deles. E cara, eles vivem várias aventuras tentando esconder que eles têm essa criatura dentro da casa deles, e acontece que o Harry, ele acaba virando membro da família Harrison. Por isso que o nome da conquista se chama como um Harrison, fazendo referência ao pé grande do filme. Mas, continuando no nosso mundo das neves, vai ter uma nova fase que a gente vai ver logo assim de cara, bem no centro da tela mesmo, uma caverna, só que dessa vez ela não está fechada, e sim, ela está aberta e coberta de teias de aranha. E pessoal, se vocês olharem bem ou darem um zoom na tela, vocês vão conseguir ver que tem meio que um casulinho de teias, ou então várias teias ali enroladas ali bem no topo mesmo. Se vocês olharem bem, vocês vão conseguir ver que tá meio que uma espada ali de fora daquelas teias. Beleza, pessoal? Para vocês fazerem o easter egg é o seguinte, vocês têm que ficar clicando e clicando bem nesse casulinho dessa teia até conseguir libertar o que está lá dentro. E quando vocês conseguirem, vai meio que cair um guerreirozinho ali bem no chão, então ele vai fazer alguma animaçãozinha de se levantar e tal. Então vocês vão conseguir ver que ele meio que levanta a sua mão para cima e o dedo dele brilha, pessoal. E quando o dedo dele brilha, ele fica invisível e começa a andar e ir embora. E pessoal, se vocês não sabem que referência faz isso, é óbvio que é ao Senhor dos Anéis, cara. Ficou até bem óbvio assim. Eu vou falar a verdade, pessoal, eu nunca assisti nenhum filme do Senhor dos Anéis, mas cara, eu já conheço bastante coisa popular sobre esse filme, velho. Eu já sei do anel lá, que deixa invisível, mas eu não conheço mais do que isso não, sinceramente. Mas eu sei que o filme que esse easter egg está fazendo referência é o Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, bem em uma cena de uma caverna de uma aranha gigante, que eu me esqueci agora o nome dela, mas acontece que nessa caverna tem lá um guerreiro indo pra ela, e ela vai resgatar o Senhor Frodo, sim, mano. E o nome do easter egg se chama Fredo Livre. É óbvio que eles trocaram o nome, né, pra não estar tão na cara, mas dá pra ver, né, cara?
cara, é bem parecido os nomes mesmo, Fredo, Frodo, é bem igual, e essa referência ficou muito top mesmo, principalmente pra quem é fã do Senhor dos Anéis. E esse próximo segredo se chama A Refeição de Scratch. Eu nem escondi o nome desse easter egg porque ele já tá bem na cara, né? Tanto o nome do segredo já fala, né, que é uma referência à Clara Era do Gelo, que é o Scratch, né, aquele esquilo, que é a coisa mais engraçada daquele filme. Mas se vocês forem bem nessa fase aí que tem o easter egg para ser ativado, vocês vão ver que tá ali, mano, bem no cantinho da tela ali, o nosso querido Scratch, mano. Ele tá ali, mano, ele está bem confuso porque ele está olhando ali para sua querida Noz, que ele sempre tem que pegar no filme, ou então sempre tem que perder ela, né? Então ele está ali olhando para Noz, que está congelada ali, bem naquele cubo de gelo, e a gente pode ajudar ele, pessoal. Sim, mano, se a gente ficar clicando naquele cubo de gelo, ele vai começar a se partir e se rachar, e quando a gente consegue partir e rachar ele, finalmente o Scratch vai ter sua Noz graças a nós jogadores, mas só que isso não dura tanto tempo assim. E eu sei que você que é fã de Plants vs Zombies só tá aqui por causa do segredo desse jogo que existe no Kingdom Rush. E sim, existe sim uma referência a Plants vs Zombies, só que eu já vou logo falando que não é lá grande coisa, mas sim é uma referência a esse jogo. E mais uma vez, no mundo de gelo, vocês vão chegar em uma fase, pessoal, que vão ter 5 cogumelos de gelo. Sim, 5 cogumelos de gelo que vocês vão ter que encontrar nessa fase e clicar em cada um deles. E quando vocês conseguem clicar e achar todos os cogumelos de gelo nessa fase, vocês vão desbloquear a conquista Plants vs Trolls. E cara, é só isso basicamente. Sim, mano, infelizmente a conquista é só isso, não tem nenhum segredozinho, não tem nenhuma animação especial que você desbloqueia dentro do jogo, mas a gente sabe que esse easter egg faz referência a Plants vs Zombies por causa da imagem da conquista, que é claramente aquele cogumelo de gelo que a gente consegue desbloquear naquela fase de noite lá do Plants vs Zombies clássico. E cara, eu gostei bastante do easter egg, só que eu acho que deveria ser um pouco mais especial com essa referência. E quando vocês chegarem bem nessa fase aqui, vocês vão ver que o mundo ele está um pouco bizarro e sinistro. Vocês vão conseguir ver que essa fase já foi uma cidade, uma civilização que agora está em ruínas. E se vocês olharem bem nessa fase, vocês vão conseguir ver que no chão temos muitos e muitos bueiros espalhados por essas ruas. E se vocês ficarem clicando em cada bueiro, vocês vão ver que eles vão se abrir. E se vocês conseguirem achar o bueiro certo, vocês vão conseguir ver um dos melhores easter eggs da cultura pop que existe nesse jogo. Se vocês forem em um bueiro que tem um pedaço de pizza bem perto dele, e vocês clicarem, vocês vão ver que vai sair um rato, mano, desse bueiro, pegando a pizza e levando de volta para ele. E não precisa nem ter dúvida, né, pessoal? É óbvio que essa referência é ao Mestre Splinter. Esse rato é o Mestre Splinter das Tartarugas Ninja, e o que confirma isso para a gente é quando a gente desbloqueia a conquista com a Bunga. E cara, eu não sei falar essa frase aí esquisita das Tartarugas Ninja, nem me pergunte nos comentários que frase é essa, porque eu não faço ideia do que isso significa. Mas Coabunga ou Coabanga é uma frase aí que as Tartarugas Ninja falam muito quando eles estão comemorando alguma coisa ou estão muito felizes com alguma coisa. Muito boa essa referência e muito boa essa aparição aí do Mestre Splinter no jogo. E se vocês chegaram até aqui e ainda não deixaram um like para me ajudar, deixe, pessoal, porque para essa próxima conquista, o segredo que eu consegui achar o significado, eu suei muito, mas eu consegui achar para eu trazer para vocês. E a conquista Nevermore, ou traduzindo Nunca Mais, é uma conquista que só a galera que entende de literatura clássica vai pegar de primeira. Mas para você que é que nem eu, que não entendeu essa conquista de primeira, eu vou explicar ela para vocês. Quando vocês vão nessa fase aí, que é uma fase que parece meio que em um cemitério, mano, ela é bem sombria e bem bizarra mesmo, tá tudo morto ao redor dela, vocês vão conseguir ver algumas lápides, mas galera, não é qualquer lápide que a gente tem que prestar atenção, e sim para uma lápide que tá com um corvo em cima, pessoal. Sim, para você conseguir desbloquear essa conquista, vocês vão ter que dar uma clicada nesse corvo aí e fazer ele voar saindo da lápide. Então, vocês desbloqueiam a conquista Nevermore, que é uma referência, galera, a um livro muito antigo chamado O Corvo. E esse livro é do escritor Edgar Allan Poe. Poderia ser, sim, qualquer corvo, mas o que entrega essa conquista, que é desse livro, é com certeza a imagem dela, que é a imagem do próprio escritor, que é
o Edgar. Eu nunca li esse livro, mas espero conhecer ele um dia, mas o motivo dessa conquista se chamar Nevermore é porque o personagem do filme ele sempre faz perguntas para o Corvo e nessas perguntas ele sempre tem a frase nunca mais, ou então Nevermore. Então é por isso que essa conquista se chama Nevermore. E se você chegou até aqui, cara, meus parabéns, você é forte e é um fã de verdade desse canal. E cara, eu sei que você consegue adivinhar qual é esse último easter egg. Eu nem vou precisar falar o que ele significa ou então o que ele faz referência, beleza? Se vocês forem bem nessa fase aqui do jogo, vocês vão conseguir ver um pântano que tem uma casinha de bruxa até que bem bonitinha, né? E se vocês olharem bem esse lago, vocês vão ver que nesse ponto, toda hora aparecem algumas bolhas. E acontece que se vocês clicarem nessa bolha, assim que ela aparecer, o easter egg ele vai ser desbloqueado. E cara, eu vou deixar vocês verem aí qual é o easter egg. E se vocês sabem, já pode ir correndo nos comentários falar que referência isso faz. Existem muitos outros jogos do Kingdom Rush e cara, se vocês querem que eu traga mais vídeos de outros jogos que tem muitos e muito mais easter eggs, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, porque se esse vídeo for bem, eu vou com certeza trazer outros jogos da série Kingdom Rush e falar dos melhores easter eggs que tem em cada um dos jogos, beleza? Muito obrigado a todos e eu só agradeço para todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Sério galera, muito obrigado mesmo, é muito difícil fazer um vídeo diferente aqui, de um jogo diferente no canal, porque muitos aí só preferem ver os mesmos jogos de sempre, ou é Danterman, ou é Hungry Shark, é muito complicado, mas eu agradeço a todos vocês aí que são mente aberta e viram esse vídeo até o final. Muito obrigado mesmo, e eu vou ficando por aqui. Então valeu, falou e fui!